Com o mandato, a população ficou insatisfeita, principalmente pelo fator da vacinação ser obrigatória. Portanto, uma entre várias medidas que visavam disciplinar a população mais pobre, erradicando-a das áreas centrais. Tão logo a nova lei foi anunciada, a insatisfação popular tomou forma de protesto. Vacina produzida pelo inglês Edward Jenner, que é considerada a primeira vacina contra a varíola humana em 1879. Para combater essa varíola, foi comprovada uma campanha de vacinação obrigatória chamada Lei da Vacina Obrigatória. Na época, a cidade enfrentava uma série de problemas, inclusive epidemias, e reformas começaram a ser pensadas para modernizar e sanitizar a então capital do Brasil. Essa campanha sanitarista foi liderada pelo médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que pretendia erradicar a varíola e a peste bubônica. A revolta da vacina foi um levante popular que ocorreu em 1904, contra a campanha de vacinação obrigatória que visava acabar com a varíola. Doenças como varíola, tuberculose, malária, febre amarela, cólera, entre outras, espalhavam-se facilmente, causando a morte de milhares de pessoas anualmente. Em 1850 e 1851, um terço da cidade contraiu febre amarela. Em 1873, 3.659 pessoas morreram de febre amarela e em 1876, 3.476 pessoas morreram pela mesma doença. Em 1891, mais de 11.000 pessoas morreram de diferentes doenças: febre amarela, varíola, tuberculose e malária. Nesse período, o Rio de Janeiro tinha por volta de 8.000 habitantes e a fama de ser uma cidade onde as pessoas padeciam de diferentes doenças. O crescimento desordenado e a grande circulação de pessoas, somado à falta de estrutura da cidade e saneamento precário, fizeram com que diferentes epidemias se espalhassem por lá todos os anos. No início do século XX, o Rio de Janeiro assumiu definitivamente a condição de grande capital europeia. A vida cultural e artística era intensa. Era o tempo das conferências, da consolidação da imprensa e do surgimento do automóvel. Todos queriam viver a época dourada da cidade. O que acontecia em Paris podia acontecer no Rio de Janeiro. Nos salões elegantes, e mesmo nos mais modestos, falava-se francês e inglês, e até o café foi substituído pelo chá às 5 da tarde. O ano de 1903 foi decisivo. Indicado a prefeito no ano anterior, Pereira Passos era um autêntico representante dos novos tempos. Proprietário da estrada de ferro do Corcovado e membro ativo do Clube de Engenharia, estudou na França e acompanhou as reformas do Barão de Haussmann. Ajustava-se perfeitamente ao perfil de homem moderno e empreendedor imaginado pelas elites. Para que o projeto de modernização se concretizasse, o presidente Rodrigues Alves concedeu amplos poderes ao prefeito. Sanear, higienizar, demolir, ordenar, civilizar foram também palavras de ordem do prefeito Pereira Passos. Por isso mesmo, cortiços, casas de cômodo, estalagens e velhos casarões passaram a ser alvos preferenciais da reforma urbanística que empreendeu ao longo de seu mandato. À custa da derrubada de velhos imóveis, foram alargadas e prolongadas diversas vias urbanas, como a Rua do Sacramento e a Rua da Prainha. Dispostos estrategicamente na cidade embelezada e a despeito de todas as políticas que visavam ao seu extermínio, em meio aos canteiros de obras e máquinas, ainda residiam os mascates e vendedores de perus, negras quitandeiras e vendedores de miúdos, e finalmente os quiosques. Por mais paradoxal que pudesse parecer, o comércio dos quiosques se agitou no período do bota abaixo, pois garantiu a alimentação dos operários da reforma. As crônicas dos jornais destacavam a raiva que Pereira Passos nutria pelos quiosques, vendedores de perus e miúdos de boi, porque eles se chocavam com o refinamento do centro da cidade. Com o respaldo de Rodrigues Alves da Igreja Católica, das instituições civis e militares e da grande imprensa, o prefeito deu início ao seu plano de reformas, que ficou conhecido como Bota Abaixo. A construção da Avenida Central,
grande marco da reforma, criou a condição de comunicação entre o centro comercial e o porto, também reformado. Além disso, integrou-se a Avenida Beira-Mar, facilitando o trânsito de quem morava ou se hospedava na região da Glória, do Catetê e do Botafogo. Para aumentar os protestos, ocorreu a disseminação de informações falsas, mentiras e desinformação naquela época sobre a vacinação causar outras doenças ou até mesmo a morte. Isso fez com que as pessoas temessem a se vacinarem e a vacinarem seus filhos. Essa disseminação colaborou para arquitetar o primeiro motim popular contra o imunizante. A vacinação obrigatória foi o estopim para que o povo, já profundamente insatisfeito pela imprensa, se revoltasse. Durante uma semana, enfrentou as forças da polícia e do exército até ser reprimido com violência. O episódio transformou no período de 10 a 16 de novembro de 1904 a recém-construída cidade do Rio de Janeiro numa praça de guerra, onde foram erguidas barricadas e ocorreram confrontos generalizados. O saldo do levante foi de 31 mortos, 110 feridos, quase 1.000 presos e cerca de 500 degradados para o Acre.